amigos do Bezerra de Menezes, realmente uma casa que a gente se sente muito acolhida, eu me sinto pertencente, não adianta mais, eu já sou daí, né? Somos daqui, dessa sala que é o nosso Centro Bezerra de Menezes nessa noite, e fico muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre esse tema, onde estão nossos talentos? Porque muitas vezes a gente se vê no mundo e os desafios são tão grandes e a gente é tão limitado frente a tudo que está acontecendo, porque às vezes a gente vê a dor de um amigo e você fala, eu não posso fazer nada. Você vê uma criança sofrendo, você fala, eu não posso fazer nada, essa etapa ela tem que passar. Quando a gente vê um companheiro sedento de esperança para continuar, e você fala, ele que precisa construir nele essa esperança, a gente começa a imaginar que a gente não tem talento nessa encarnação para resolver essas questões. Realmente, se a gente for olhar, tem muitas questões que só o indivíduo pode trabalhar, pode resolver, pode solucionar, pode se reajustar. Mas tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim para a gente, vejamos mesmo se Deus não colocou nas nossas mãos meios que possam proporcionar alívio aos nossos irmãos. Então, se a gente não pode resolver para ele, é ele que tem que passar, com certeza nós temos nas nossas mãos muitos instrumentos, e aí a gente pode dizer talentos, para auxiliar esses irmãos naquilo que eles precisam passar. Isso a gente não precisa duvidar, isso a gente não pode negar, porque quando olhamos para cada um de nós, tenhamos nós a limitação que for, porque se existe alguém que tem limitação, somos nós mesmos aqui do Provas e Expiações, algumas visíveis e outras não. Mas todos nós temos, porque estamos nesse planeta num processo de elevação espiritual. Então, nós temos limitações. A gente pode olhar para aquela mais aparente e falar, nossa, olha aquela pessoa, tem dificuldade para andar, tem dificuldade para falar, ela não consegue respirar sozinha, né? A gente vê tantas coisas assim. Mas e aquelas invisíveis? As nossas limitações invisíveis, que não estão expressas no nosso corpo físico, mas estão no nosso perispírito, afetam às vezes nosso lado intelectual, que a pessoa olha para você, ela não percebe, mas está ali, né? Então, quando a gente pensa nesses talentos, independente das nossas limitações, todos nós temos os nossos talentos. Os nossos talentos podem estar desenvolvidos ou podem estar em germe, podem estar por desenvolver. E aí é que entra justamente essa fala do Evangelho segundo o Espiritismo, será mesmo que Deus não pôs em minhas mãos ferramentas, motivos ou estímulos que possam auxiliar o meu irmão a desenvolver o talento? As limitações do corpo físico ele vai passar, mas tem tantos outros que ele pode executar na vida que às vezes só falta aquele empurrãozinho que a gente fala, né? Só falta aquele olhar mais atento, só falta aquele convite mais amoroso para que essa pessoa possa se desenvolver. Porque a gente sempre que fala em talentos, a gente pensa naqueles grandes talentos da humanidade. O grande pintor, o grande cantor, o grande musicista. A gente esquece dos pequenos talentos do dia a dia, que é lidar com o outro, acolher a sua família, orientar aquele que está sob a sua responsabilidade, cuidar desse planeta. Olha que talento imenso que a gente tem, né? Cuidar disso tudo que foi construído e entregue nas nossas mãos. Saber calar é um talento, saber ouvir é um talento. Então a gente vai desperdiçando esses talentos, escondendo esses talentos, achando que esses talentos são pouco. Ah, é pouco.
Ouvir. Ah, todo mundo ouve. Não, nem todo mundo ouve. A gente tem um grande escritor que falava: eu vejo muito curso de oratória, mas eu não vi nenhum de escutatória. O mundo anda escutando pouco os sinais do próprio mundo e escutando pouco as outras pessoas. Já viu quando a gente vai acolher uma pessoa que está precisando conversar e a gente se pega falando com ela assim: vai falando aí que eu só vou guardar esses livros. Vai falando que eu só estou organizando esses papéis, mas eu estou te escutando, hein? Aí a gente pensa, o próprio Cristo falou assim: faça aos outros aquilo que gostaria que vos fizesse. Será que quando a gente chegasse com as nossas dores, quando a gente chegasse com alguma situação que a gente precisava falar com alguém, era assim que a gente gostaria de ser recebido? Vai falando aí que eu estou te escutando. Então a gente começa a perceber que existem talentos que a gente desperdiça no mundo por achar que eles não são importantes. E são esses talentos que vão construir o grande talento lá na frente, que é aquele que se multiplica, aquele que dobra, aquele que inunda o mundo nas suas necessidades e vai acolhendo essas pessoas e ajudando cada um a se transformar. Então, a gente trouxe hoje uma parábola contada por Jesus. E é interessante que tem um livro que eu amo, né? Mas eu não concordo muito com o título dele, porque é escrito assim: As Histórias que Jesus Contava. Amo esse livro, as histórias que Jesus contou. É um livro muito doce, mas quando a gente coloca as histórias que Jesus contou, parece que ele sentou e contou historinha para a gente dormir. E, na verdade, as histórias que Jesus contou foi para a gente acordar, né? Não é para dormir, é para acordar. Então, todas as vezes que eu me pego olhando o título desse livro, e ele ainda vem assim brilhante, eu lembro que quando criança na evangelização, eu falava, gente, que livro lindo, né? Sempre gostei muito dele. Mas a gente tem que lembrar sempre que as histórias que Jesus contou são histórias morais, são para nossa transformação. Então, nunca pode ser para a gente dormir. Até a gente costuma contar para a criança e ela adormece naquele momento, mas o corpo adormeceu, mas o espírito não pode. O espírito tem que acordar com as histórias de Jesus. Esse é o ensino moral. E essa que a gente trouxe hoje, essa história, essa parábola, ela está em Mateus, no capítulo 25. O capítulo 25 de Mateus já é quase o final do Evangelho de Mateus. E nesse capítulo, Jesus já tinha falado para as pessoas que viria o Calvário, já tinha contado para eles que assim era necessário que ele se fosse para que a gente pudesse desenvolver. Imagina se Jesus estivesse aqui até hoje. Quem de nós estava caminhando? A gente ia falar, como muitos ainda falam hoje, assim, não, pode deixar, no final Jesus aparece aí e resolve tudo. Não, a gente não precisa ajudar a curar esse menino, não. Lembra quando Jesus desce do monte, tem um menino lá embaixo que os seus apóstolos não conseguiram curar? O que eles fizeram? Não, vamos tentar aqui. A gente tenta, se não der certo, daqui a pouco Jesus desce e ele faz. A gente faz isso até hoje, né? Ah, não, a gente vai tentando viver aqui, ó. No final, Jesus vem e salva a gente. A gente ainda está com essa ideia muito errônea, mas que ainda povoa os nossos pensamentos. E nessa parábola, Jesus já tinha contado tudo isso, já tinha falado que era preciso que essas pessoas se preparassem para assumir essa obra. Mas sabe aquela sensação assim, ah, será mesmo? Né? Porque o que ainda não aconteceu, a gente ainda fica naquele será. Esses apóstolos e discípulos ainda estavam nisso. Será mesmo que vai acontecer? Que a gente tem que lembrar que cada personagem daquele, cada indivíduo daquele, representa muito bem a nossa personalidade. Então, eles deviam pensar isso. Não, mas será mesmo? Todo momento Jesus aparece no final e dá um jeito. Não vai ter esse calvário, não é possível. Um homem bom desse, né? O que eles podem acusar Jesus? E realmente não tinha nada para acusar Jesus. Então, isso devia ficar na cabeça deles. Só que nesse momento que Jesus fala de novo,
Esses discípulos e apóstolos começam a conversar entre eles e perguntar quem seria, então, o maior no reino dos céus. Mas Jesus se vai, a obra vai ficar com a gente. Tem que ser com o mais preparado. Então, quem é o maior? Com quem vai ficar tudo isso? Aí eu até imagino, né? Um devia falar, vai ficar com Pedro. Ah, não, é com o João. O João que é o mais amado. Ah, não, é Levi, que é o mais estudado. Deve ser com ele. Ah, não, é com Tomé. Tomé tem uma influência aí. Não, deve ser Judas, que é o mais atirado. Então, eles começavam a pensar quem é que ia pegar essa obra. Quem ia ficar com tudo isso? E Jesus vem falar para eles de novo do reino dos céus. Ou seja, quem é que será esse morador do reino dos céus? Porque aquele que estiver na terra e fizer o que Jesus nos ensinou, fizer a vontade do Pai, vai ser esse morador desse reino de Deus, do reino dos céus. Então ele começa a contar, só que antes dele contar essa parábola, ele conta uma do servo invigilante, de um servo que não sabia quando o seu senhor ia voltar e não se preparou para isso. Quando o senhor chega, encontra ele despreparado para tudo. Jesus deve ter percebido que, mesmo com essa fala, não tinha ainda tocado profundamente essas pessoas. Porque logo depois ele vem contar a parábola dos talentos. E a gente sabe que Jesus contava e recontava. Contava de uma forma e contava de outra, porque de alguma forma a gente ia absorver. Então, alguns já aprenderam no servo vigilante, outros precisavam da parábola dos talentos. A gente vê isso quando ele começa a falar do reino dos céus e ele conta 7 parábolas, lembra? Do fermento, da pérola, do tesouro escondido, do samaritano. Ele vai contando várias seguidas para colocar todo mundo ali, ó, se você não entendeu do fermento, vai ver que você entendeu da pérola. Então ele usou vários exemplos para que eles pudessem compreender. A do talentos foi a mesma coisa. Ele conta o servo invigilante e logo depois é o talentos. E aí a gente começa a pensar, talento era uma moeda, né? Hoje, para a gente, é uma expressão do espírito. Na época, era uma moeda de muito valor. Esse talento valia 6.000 denários. 6.000 denários, se a gente pensar assim, eu não sei o que é denário, não adiantou nada. Mas 6.000 denários, para a gente ganhar 6.000 denários, ou seja, um talento, a gente tinha que trabalhar 20 anos. 20 anos trabalhando naquele lugar quente, naquele solo pedregoso, com as ferramentas primitivas, porque a gente tem que lembrar que existia muita evolução na época do Cristo. A gente sempre coloca assim, um lugar muito afastado, muito precário, mas tinha muita evolução. Naquela época já tinha um sistema de correios, já tinha estradas abertas, já tinha sistema de irrigação, já tinha sistema de levar água até as casas das pessoas, já tinha muita coisa organizada ali. Mas o solo em si, apesar de terem também técnicas de plantio para aquela região, o solo em si, para aqueles que não tinham condição, era um solo, sim, duro, era um solo difícil. Os animais, para quem não tinha condição, eram animais muito rústicos. Aqueles mais abastados tinham animais de melhor qualidade, mas aqueles outros não, era muito rústico. As viagens para aquele mais abastado tinham os carros de viagem, mas para os outros não. A gente lembra quando vai ler Paulo Estevão, né, uma cena que chama muita atenção, Paulo chegando na casa do amigo, puxado por cavalos brancos no carro de viagem dele. Ou seja, Paulo ainda tinha 2, né? Um para andar na cidade e outro para viajar. Então, carro de viagem dele. Então, a gente sabe que tinha isso, mas para o povo comum, a vida era muito difícil, né? Assim como a gente vê hoje, as pessoas mais abastadas com uma vida mais facilitada e os outros com uma vida mais difícil. Na época do Cristo não era diferente. Então, para eu ganhar esse talento, ou esses 6.000 denários, eu tinha que trabalhar 20 anos da minha vida. Aí a gente pensa assim, né, com a nossa cabeça de hoje, 20 anos é nada, né? 20 anos passa rápido.
Sim, para a gente hoje, que vive 80, 100, mais de 100. Na época, eles viviam 34, 36, 40, 45, já estava muito velhinho no final da vida, né? E aí a gente pensa, 20 anos de trabalho. Ninguém começava a trabalhar no dia que nasceu, como até hoje, né? Começava a trabalhar com 12, 13. 12, a menina já era uma mulher. Já ia, casava, já começava a trabalhar na tecelagem, já fazia cestos, fazia roupas. O homem com 13, o menino com 13 já era homem. Já ia trabalhar no templo, já ia trabalhar no comércio, já ia trabalhar nas oficinas dos pais. Então, começava-se a trabalhar com 12, 13. Com mais 20, já deu 34. Ou seja, já estava quase no final da vida. Não é assim? Então, se a gente pensa, ó, para ganhar um talento, era o trabalho de uma vida inteira. Então, por isso que Jesus faz esse comparativo. Não é porque Jesus queria contar uma parábola que falasse de dinheiro. Isso não era importante para o Cristo. Não deve ser nem primordial para nós. É importante para a gente manter a vida física. Nós estamos aqui encarnados, precisamos dele. Mas não deve ser o primordial. Então, quando a gente pensa Jesus contando uma parábola que fala de dinheiro, ele não está se referindo a esse valor monetário. Ele está se referindo ao valor de um trabalho de uma vida inteira. Então, ele começa a contar para a gente que essa pessoa que ia receber um talento era como se ela tivesse trabalhado a vida toda e não ter gasto nada, ter juntado esse talento. E aí ele começa a contar a parábola falando para a gente que um senhor bom e amoroso resolveu viajar para longe. Mas antes de viajar, ele chama seus servos. Aí a gente já pode confirmar que ele é bom e amoroso. Por quê? Na época nós tínhamos homens livres, escravizados e os servos. Lembra de uma vez que um centurião vem correndo para Jesus e fala: meu servo muito amado está muito doente. Quem era servo era aquele que morava junto com o seu senhor. Tão junto, que ele conhecia os gostos do Senhor. Ele sabia como o Senhor faria em certas ocasiões. Ele sabia como o Senhor falaria com as pessoas. Ele sabia a vontade do Senhor. Ele não precisava nem ser mandado para fazer nada, que ele conhecendo tão bem, de tão perto esse Senhor, ele já faria o que o Senhor pensaria em pedir. Aí a gente lembra de alguém que falou para a gente assim: eu e o Pai somos um, né? Jesus falou isso porque ele conhece tão bem o Pai, tão bem o Senhor, né? Que a gente fala de Deus, Pai, Senhor, né? Ele conhece tão bem o Senhor que ele não precisa ser mandado. Ele faz, porque ele e o Pai são a vontade do Pai e a vontade de Jesus. Então, esses servos seriam aqueles que a vontade do Senhor seria a vontade deles, mas não porque eles eram obrigados, por amor. Aí a gente sempre diz assim, né? Ah, porque aí Deus mandou Jesus para nos ajudar. A gente costuma falar desse jeito. Só que a gente pensa, será que Deus precisou mandar Jesus para nos ajudar? Se ele e o Pai são um, se ele sabe a vontade do Pai, na hora que ele olhou os nossos desafios, o jeito que a gente estava aqui passando por dores, ele falou: eu vou. Ele não precisou esperar para ser mandado, né? Ele não precisou disso. Claro que ele veio com a permissão do Pai, mas ele não esperou ser mandado. Então, esse servo que vivia junto com o Senhor era aquele que devia falar: a vontade do meu Senhor é a minha. O que ele gosta é o que eu gosto. O que ele faz é o jeito que eu vou fazer. Eu estou aprendendo com ele, eu vivo com ele, eu vivo na casa dele. Esses servos viviam dentro de casa. E aí a gente pensa o quanto que a gente fala em Deus, diz amar a Deus, diz conhecer a Deus, mas a gente não está realmente dentro da casa dele.
A gente está do lado de fora ainda, né? Só olhando e falando. A gente ainda não está dentro da casa. Mas Jesus contando, fala que antes de viajar, esse senhor chama 3 servos. Aí a gente pensa, não tinha lei nenhuma que me dizia que eu, para viajar, eu tendo bens, eu tinha que deixar meus bens para alguém. Não tinha isso na lei antiga, não tinha isso na lei do Novo Testamento, não tinha. Esse senhor chama esses 3 servos e para estar com ele, porque ele era bom. E olha que interessante, por isso que a gente precisa ler a parábola para a gente hoje. Não é para 2000 anos, né? É para mim hoje. A gente sabe que quando a gente encarna, a gente ganha um corpo físico, né? Emprestado, está emprestado. Então, se alguém falasse, pode liberar a sua imagem, é empréstimo, nem é meu, né? Por que eu que vou liberar? É empréstimo, a voz é empréstimo, é tudo empréstimo, é nada meu, né? Estou com essa voz, estou com esse corpo. Mas a gente recebe esse corpo, encarna na Terra, só que nós ainda não somos evoluídos. Quando a gente encarna, a gente começa a ver várias coisinhas que nos chamam a atenção. E a nossa tendência é largar o planejamento reencarnatório de lado e ir para isso que me chama a atenção. Então, quanto mais eu estiver aqui na Terra, com as mãos, com o pensamento vazio, com as horas vazias, por isso que a gente fala tanto, vai ler alguma coisa edificante, vai ver uma palestra, entra num grupo de estudo, participa dos momentos de doação, seja de fala, seja de vibração, seja de alimento, seja do que for, participa de algum trabalho voluntário, seja na casa espírita ou não, ocupa as suas horas no bem, porque é fácil a gente vir para cá e cair. É fácil a gente se entregar àquilo que a gente coloca o nome de tentações, sabendo que as tentações não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. Se alguma coisa me chama atenção é porque eu já tenho essa vontade. Eu já tenho essa vontade em mim. Então, por isso que eu preciso ser muito vigilante. E aí Jesus fala que esse Senhor chama esses 3 servos, ou seja, vou deixar a mão deles ocupada, a mente deles ocupada, porque eles são bons, eles são meus servos já, mas se eu deixar eles aqui desocupados enquanto eu viajo, algo pior pode acontecer. Então, eu vou pegar uma parte do meu tesouro, dos meus bens, e vou entregar para eles, para que eles possam trabalhar com eles. Quando a gente encarna, o que Deus faz conosco? Né? Olha, vai, encarna. Estou te dando aqui um pouco dos meus bens. E quais são os bens de Deus? Primeiro, as virtudes e as leis que já estão em nós. Depois, os companheiros que Ele coloca ao nosso redor. Depois, as possibilidades que Ele nos dá, as oportunidades que Ele nos dá, até de encarnar mesmo. Então, quando a gente vai encarnar, a gente traz um pouco dos bens de Deus, do Senhor, né? Tudo isso organizado para a gente. Imagina reencarnar. Aí algumas pessoas brincam, né? Ih, reencarnar tá difícil, a fila lá tá grande. Às vezes a fila tá pequena, mas para a gente reencarnar, a gente precisa vir para crescer, para reajustar com aqueles que a gente um dia fez algum mal. Então, para eu reencarnar, eu preciso organizar tudo isso. Meu pai, a minha mãe, meus irmãos, aquele que eu vou encontrar no trabalho. Será que é fácil organizar isso? Então, às vezes a fila está pequena, mas a organização é tão intensa que a gente precisa esperar para encarnar. Lembra de Lísias falando com o André Luiz, que ele precisava reencarnar? E André Luiz falou, então vai encarna. Falei, não, mas a pessoa que eu preciso me reajustar ainda não está pronto para reencarnar. Então, até Lísias, que está ali já sabendo como funciona tudo, não tinha como reencarnar. Então, a gente pensa assim, olha que talento que nos é dado quando a gente encarna. E não só talentos como habilidades, mas talentos como pessoas e oportunidades. Então, esse Senhor, já prevendo isso, não querendo deixá-los
desocupados, chama os 3. Aí imagina quando ele chama os 3, quando levanta o primeiro. Ele deve levantar e falar, tá vendo? Eu fui escolhido. E você não. Tá vendo como que eu sou importante? Né? Porque se fosse eu, com a minha vaidade, meu orgulho exacerbado, eu já ia passar olhando para você e falando, tá vendo? Eu que fui escolhida, viu, Marisé? Você não, né? E aí a gente imagina essas pessoas levantando e indo até o Senhor, felizes por terem sido escolhidos entre muitos servos, porque imagina quantos servos não tinha esse Senhor, já que ele tinha muitos bens. Ele tinha muitos servos, escolheu só 3. Mas por que ele escolhe 3? A parábola já nos diz. Escolhe os 3 e distribui os seus bens segundo a capacidade de cada um. Ou seja, para ele escolher os 3, ele teve que olhar e falar, olha, esse já está pronto, esse já está, esse não está pronto ainda, esse eu já posso dar uma oportunidade, esse não. E aí a gente fica pensando, quando a gente encarna, o que a gente vem para carregar de fardo é aquilo que a gente já aguenta. Ou seja, o pai olhou para a gente e falou assim, você já aguenta. E quantas vezes a gente fala que não? Não, Deus errou, não é possível, não era para mim, né? Não era para mim, tem alguma coisa errada aí. Não era pro do outro, ele leu errado a minha ficha, não era comigo. E a gente começa a reclamar, né? Falar de Deus, porque a gente fala assim, eu não duvido do pai, mas que ele às vezes deve ter errado, teve. Ou seja, a gente já duvidou, né? Aí a gente pensa, o pai é soberanamente bom e justo e é inteligência suprema. Como que eu falo que ele errou? Então, quando ele fala distribuiu segundo a capacidade, a gente tem que lembrar disso. Ele olhou muito bem, ele avaliou muito bem, não como forma de julgamento, mas como forma de oportunidade. Porque se ele dá para alguém aquilo que ele não está pronto para receber, não é oportunidade, é fardo pesado. Imaginemos nós, a gente entra numa firma e a gente está pronto para ser o secretário. Somos ótimos nisso, a gente está prontinho para trabalhar nisso. E chega lá, alguém passa e fala assim, aqui, ó, o coordenador geral resolveu sair, então agora geral. Será que isso é uma oportunidade? Ou será que é um fardo? Eu, por exemplo, já não ia dormir. O que eu vou fazer? Eu sei ser secretário. O que eu vou fazer na coordenação geral? Eu não sei nem o que eu faço lá. E aí eu ia entrar naquele processo de sofrimento, que a gente fala, a dor sempre vem, o sofrimento é opcional, é isso. A dor é aquilo que a gente precisa passar, mas o sofrimento é a forma com que a gente passa. Eu ia entrar num processo de sofrimento, eu não ia mais dormir, eu não ia mais produzir, eu não ia fazer mais a minha parte, porque eu ia estar naquele tormento, e agora como que eu dou conta disso? Então a gente encarna com a oportunidade. A gente que vai colocando mais peso e ficando com um fardo mais pesado. Então, quando ele dá a segunda capacidade, que ele fez a avaliação. E aí ele chamou, imagina a fila, né? E aí a gente tem que lembrar, capacidade não é inteligência. Inteligente todos nós somos. Somos inteligentes da criação. Todo mundo é inteligente. Não tem ninguém que vem sem talento ou sem inteligência. Todos nós somos. Capacidade, aí a gente vai na 804 do Livro dos Espíritos. Capacidade é de acordo com a vivência. Lá está perguntando por que a diferença de aptidão, ou seja, de capacidade. É porque cada espírito foi criado no momento, cada espírito teve uma vivência, uma experiência, então cada um vai ter uma capacidade. Aquilo que eu ainda não vivenciei, como que eu vou aprender? Então, nós somos criados em várias épocas. Aí imagina, espíritos foram criados há milênios, outros estão sendo criados hoje. As vivências vão ser diferentes, mas a inteligência todos nós já temos. Então, ele chama esses 3 para um. Ele dá um talento. Aí imagina, né? Esse que recebeu um talento, o trabalho de uma vida inteira, deve ter ficado muito feliz. Deve ter mostrado para os outros, falar assim, olha aqui, eu tenho um talento, né?
e está lá na filinha recebendo talentos, feliz da vida. Mas quando o Senhor passa para o do lado, ele dá a ele 2 talentos. Aí aquela alegria que estava lá em cima, maravilhoso, eu quero, ai, que ótimo, cai pela metade. Imaginemos nós na reencarnação. A gente vou reencarnar, que alegria, que felicidade, uma oportunidade para mim. Olha, eu estou indo cheio de aparatos, né, tanto humanos quanto de talentos. Eu vou reencarnar, vai ser maravilhoso. E na hora que eu olho para o do lado, o planejamento do lado, e vejo que ele recebeu 2 talentos, que ele vai ter mais oportunidades do que eu já começo a ficar triste. Ou então, quando eu chego na Terra, estou reencarnado e olho a facilidade que o outro tem, eu já imagino que é injustiça de Deus. A minha alegria cai pela metade. Não, não era isso que eu combinei. Eu combinei de ser o mais feliz. Não, agora o outro está mais feliz do que eu, porque a gente entende felicidade pelo que o outro tem, ou pelo que o outro demonstra. Por isso que as redes sociais, a gente sempre diz, nos engana tanto, né? A gente vê lá estampado muitas felicidades, que por trás são tristezas. Só que a gente mira naquilo e quer ser como aquelas pessoas. Por isso que eu acho muito interessante para quem estuda mediunidade aí, terem dado nome a essas pessoas de influenciadores, né? A gente vê também os influenciadores do espaço, os influenciadores do mundo espiritual, que eles nos influenciam. Qual lado a gente quer ser influenciado? Para o bem ou para ainda no erro, né? Então, quando aquele viu que o outro recebeu 2, ele esqueceu a felicidade que ele estava de estar na Terra, de estar com possibilidades, ter vindo de uma maneira que ele possa desenvolver o que precisa, se reajustar com quem precisa, para prestar atenção na vida do outro. Olha só como que ele veio. Deus deve gostar mais dele. Ao invés de dar uma dificuldade, só deu meia, porque para mim está difícil demais. E a gente começa a mirar na vida do outro e esquecer de trabalhar a nossa. Mas para piorar a situação desse servo, esse senhor vai para o terceiro e dá 5 talentos. Aí a felicidade dele, que estava na metade, já caiu lá no pé. Ele já nem quer mais reencarnar, ele já nem quer mais vir para cá. Como assim? O Senhor acha que ele é mais capaz do que eu? Aí a gente pensa no nosso planejamento novamente, e às vezes a gente até brinca, né? Eu estava lá fazendo meu planejamento, na hora que eu vi, eu falei, não, pode pôr mais coisa aí que eu aguento. O quê? Um problema familiar? Não, põe logo 3, eu dou conta. O quê? Uma situação de doença na família? Nada, põe aí 5. Se aquela pessoa consegue, eu também consigo, né? E aí, quando a gente encarna e começa tudo a acontecer, o que a gente faz? Briga com Deus. Primeira coisa que a gente faz. A gente nunca pensa que eu escolhi, eu ajudei a fazer esse planejamento. Eu falei que eu dava conta. Não, foi Deus que errou. É Deus que está mandando coisa errada para mim, né? Então, aquele servo que recebeu 1, olhando aquele que recebeu 5, já não tinha mais felicidade, já não tinha mais vontade, já não queria mais. Aí a gente pensa quantos espíritos reencarnam, faz todo esse planejamento que a gente já falou, reencarnam na Terra, felizes com a oportunidade, e quando chega aqui começam as dificuldades, os grandes desafios, prefere parar do que continuar a caminhada, estagnar do que dar os seus passos, mesmo que lentos. Foi o que esse servo resolveu fazer. Aquele que tinha 2 e aquele que recebeu 5, foi, granjeou com seus talentos, trabalhou bastante, suou, não deve ter sido fácil, porque eles voltaram com o dobro. E aí a gente pensa, para você ir para o mundo, trabalhar com algo que você ainda nem sabia como, porque os servos não tinham acesso a tanto dinheiro assim. Eles não sabiam lidar com isso. A gente, às vezes, vem para desenvolver talentos e a gente fala, não, isso está difícil demais, deixa para lá, né? E pode ser talento tanto artístico quanto não artístico. A doutrina espírita é um talento que a gente precisa estudar, se dedicar. O Evangelho de Jesus é um talento que a gente precisa aprofundar. Aí a gente fala, não, ó, João fala difícil demais.
Joana de Ângeles, então, nem pensar. Bezerra escreveu muito, gente. Lê só a metade, tá bom, né? Bezerra falou de todas as áreas do centro espírita, de todas as atividades. Ah, mas eu não gosto muito de mediunidade, não. Então, dessa parte de Bezerra eu não leio. Não é assim? A gente esconde talento em tudo quanto é lugar. E depois a gente quer reclamar. Então, esses foram para a vida, tiveram que ser muito vigilantes. Porque quando você vai querer fazer o bem, você fala assim, hoje eu vou levantar e vou fazer o bem. O que você encontra no seu caminho? Pessoas que querem fazer o bem, mas outros que querem te desviar desse caminho. Então, esses servos saíram para o mundo, foram fazer o bem com aqueles talentos que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é bom, amoroso e justo. E eles, sendo servo, o que eles aprendiam com ele? Ser bom, amoroso e justo. Então, eles foram para o mundo para fazer o bem, porque foi isso que eles aprenderam com o Senhor. Tiveram que ser vigilantes porque propostas e pessoas apareceram na vida deles falando, que é isso, deixa de ser bobo. Para que você vai entrar na palestra online, menina? Entra nada. Você já estuda todo dia, vamos ver novela, né? Não, nada contra novelas. Pode ver novela, tá tudo certo. Mas não deixa de vir para a palestra também, né? Ah, para que você vai ler esse livro? Ah, não, aqui, céu e inferno? Nada, menino, para com isso, deixa isso para depois. Depois a gente fica sabendo como que é lá. A gente sabe que não é assim. Né? Vai ter aquele que vai chegar e falar assim: você vai de novo para o centro espírita? Mas todo dia? Aí você fala: é, porque eu preciso, eu é que preciso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente resolve fazer o bem. Vários vão aparecer tentando tirar isso da nossa mente, tentando ser empecilho para que a gente caia. Assim como muitos vão aparecer querendo nos ajudar. E a gente também tem que prestar atenção nas propostas desses. Eles querem nos auxiliar, mas eles também são de provas e expiações. Muitas vezes as propostas que eles trazem têm uma aparência de bondade, mas no fundo causa prejuízo a outras pessoas. Não, vamos aplicar esses talentos aqui que você vai ter um lucro maravilhoso. Sim, vai ter. Mas será que não fez mal a alguém? Então a gente tem que tomar cuidado. Quantas pessoas narram que entram em situações que elas não tinham previsto? Poxa, aconteceu isso, não era o que eu queria, agora eu vou ter que me reajustar com isso. Porque foram invigilantes ou quiseram lucros fáceis. Então, esses que foram para o mundo e granjearam com esses talentos, tiveram que se esforçar muito, trabalhar muito, vigiar muito, procurar aprender como trabalhava com esses talentos, porque eles não tinham, eles não sabiam. A gente no mundo é assim. A gente vem para cá, a gente tem muito que aprender, porque qual o objetivo da reencarnação? Purificar, aprender, evoluir, ser feliz. É isso. Para a gente aprender, a gente precisa estar com o outro. Lei de sociedade. Não adianta eu falar assim, eu quero me iluminar, corro para cima do morro e fico lá, sozinha, me iluminando. Não adianta, não é isso. A lei é de sociedade, conviver com o outro. Então é para ir para o mundo e fazer o bem, vigilante. O que ganhou um, que estava lá entristecido porque não foi valorizado, ele achou isso, achou que o Senhor gostava mais dos outros do que dele, foi, cavou a terra e enterrou o seu talento. Aí a gente pensa, será que ele não trabalhou também? Muito, trabalhou muito, trabalhou demais. Cavar aquele solo não era fácil. Imagina, suor, calor, tudo isso. Teve que procurar um lugar seguro, porque lembra de uma parábola que fala do tesouro escondido, que alguém comprou um campo e achou um tesouro? Ele teve que procurar um lugar seguro, teve que vigiar para ninguém ir lá roubar, ou seja, aquela preocupação dia e noite de fazer isso e esconder esse tesouro. Mas o Senhor volta. O Senhor volta e aquele que tinha 2 e que tinha 5 foi mostrar para o Senhor, olha, granjeamos com os talentos que nos deste e nós trouxemos. O que tinha 2, 4, o que tinha 5, 10.
O Senhor fala, bom e fiel servo, entra na alegria do seu Senhor. Ser bom a gente sabe o que é, né? É o contrário de mal. Tudo que a gente fizer dentro da lei de Deus é ser bom. Está escrito lá para a gente na 630 do Livro dos Espíritos. Tudo que a gente faz dentro da lei de Deus está no bem. Tudo que a gente faz contrário é mal. Então é fácil de saber o que o Senhor falou, né? Bom e fiel servo. Ser bom, ok. Mas ser fiel, será que a gente sabe o que é? E aí a gente lembra de Tiago falando, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas será que a gente já é fiel a Deus? Né? Deus é sempre fiel a gente, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas limitações, mas Ele também sabe das nossas potencialidades. Ele nos conhece por dentro e sabe daquilo que a gente quer e daquilo que a gente é. Mas será que a gente tem essa mesma relação com Deus? A gente conhece Deus na intimidade, por dentro da gente, sabe o que Deus quer das nossas ações, das nossas falas, do nosso pensamento. Será que a gente sabe? Ou será que a gente imagina, mas finge que não viu? A gente ainda está nesse processo, então a gente ainda não consegue ser fiel, e por isso tantas vezes a gente briga com Deus quando não é feito do nosso jeito, do nosso gosto? Seja feita a vossa vontade, desde que seja a minha também, né? Assim na terra como no céu, desde que seja aqui na terra primeiro comigo, depois a gente resolve o céu. E aí a gente vai brigando até com a oração do Pai Nosso, né? Então a gente começa a perceber que bom a gente já até sabe o que é, mas fiel a gente ainda está um pouquinho longe. A gente acha que acreditar em Deus é ser fiel a Deus. Acreditar é um princípio. Ser fiel é fazer a vontade do Pai. Então, quando esse Senhor fala bom e fiel servo, ele está falando você está dentro da lei de Deus e você está fazendo a vontade do Pai. Então, você é um bem-aventurado. Você é um morador do reino dos céus. Entra na alegria do seu Senhor, pode entrar no reino dos céus. E aí a gente sabe o que é reino dos céus. É um reino feliz. É um reino de espíritos puros, que não vão mais errar. Que não vão mais errar e vão fazer tudo o que o Pai quer. Eu e o Pai somos um. Eu faço a vontade do Pai. Tudo que eu digo é do Pai. A minha fome é fazer a vontade do Pai. Essas são frases de Jesus. Então, quando a gente for bem-aventurado, as nossas frases são essas, né? Não é mais faça a minha vontade, depois a gente vê o do outro. Então, quando esse terceiro que ganhou um talento teve esse esforço todo, só que escondeu, e chegou para o Senhor já dizendo assim, ele vira para o Senhor e fala assim, Senhor, eu sei que é duro, severo, eu sei que ceifas onde não semeaste, eu sei que colhes onde não plantaste, e atemorizado eu escondi o seu talento, toma o que é teu. Aí a gente pensa, ele era um servo de dentro da casa do Senhor. Ele vira para o Senhor e fala, toma o que é teu. Ou seja, ele ainda não via aquilo como dele. Como que ele vai falar, eu e o Pai somos um, eu e o Senhor somos um, se eu ainda não vejo isso como meu? Quando Jesus recebe a terra para organizar, ordenar, cuidar da gente, por que ele faz? Porque ele vê como dele. O que é do Pai é meu. Esses irmãos são meus. Por isso ele nos chama de irmãos. Esses irmãos são meus. Eu não posso deixar nenhuma dessas minhas ovelhas se perder. São minhas. Isso não é posse, isso é consciência. Então, quando esse servo já fala, toma o que é teu, ou seja, eu não me envolvi com isso aí. Eu não quis saber. Eu ganhei um só, não quero saber. Eu acho que não vale a pena. É aquele que encarna e por ter todos os desafios que a gente sabe que são duros, é aquele que encarna e fala, não, não quero me envolver, não vou ficar paralisado aqui, depois termina essa encarnação, vai que na outra eu tenho uma encarnação melhor, né? Só que amanhã vai depender do que a gente fizer hoje. E olha como ele fez, ele trabalhou e também teve que usar o lado intelectual dele para desculpas. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor começou a inventar um monte de desculpa para o Senhor. Eu sei que ceifas onde não semeaste.
que colhes onde não plantaste. Olha o que ele está falando para o Senhor e que a gente sabe que na parábola é Deus. Deus, eu sei que você ceifa onde não planta. Eu sei que o Senhor é severo e é duro. Eu sei que o Senhor colhe onde não semeou. Ou seja, tudo que o Senhor está falando e propondo aí não tem nada a ver comigo, né? Ele não se reconhece como filho de Deus. E mais, esse servo não teve a principal característica de um morador do reino dos céus. Ele não teve humildade. Porque se ele fosse humilde, mesmo sem conseguir, ele ia atrás dos outros servos que eram da mesma casa dele, eram irmãos próximos, conheciam o Senhor, ele ia virar e falar assim: olha, eu não consegui, como que vocês conseguiram? Mas ele não foi humilde o suficiente para perguntar, pedir ajuda. Muitas vezes a gente vem no mundo ainda muito temeroso. Ele fala que é atemorizado esconder o talento. Às vezes a gente encarna muito atemorizado. Dependendo da família que a gente vem, da sociedade que a gente vem, a gente está atemorizado. Mas se nós formos humildes e perguntar o que tem do lado, como que eu faço? Eu estou com medo, o que eu faço agora? Me ajuda? Vai aparecer um servo bom e fiel que vai falar, vem por esse caminho. Não vai por ali. Faça sim. Porque esse senhor não pediu que eles duplicassem. Esse senhor pediu que eles trabalhassem com os talentos. Se ia duplicar, se ia perder, se ia trazer o triplo, se ia trazer só a metade, ele não falou que queria isso. Ele só pediu que eles trabalhassem com os talentos. Então, quando ele vai fazer a conta com os servos, e é interessante que a parábola fala, veio fazer conta com eles, não fazer contas deles, com eles. É aquele momento de sentar e falar assim, por que que você fez desse jeito? Lembra que a espiritualidade sempre nos fala que vale mais a intenção que o resultado? O resultado no bem é de acordo com o nosso esforço. Mas as nossas intenções contam muito. Então, quando o Senhor vai fazer contas com eles, é por que você fez desse jeito? Por que você conseguiu duplicar? Por que você escondeu? E esse servo, antes que o Senhor perguntasse, já começou a dar desculpa. E aí a gente pensa, será que a gente não faz assim? Ó, Senhor, o meu dia foi péssimo hoje, né? A gente fazendo prece no final do dia. Meu dia foi péssimo, mas também, né, senhor? O senhor viu quem entrou no meu caminho? O senhor viu o que ele falou? O senhor viu isso? O senhor viu aquilo? Por isso que eu fui paciente. Por isso que eu perdi as estribeiras, né? Como dizem. Por isso que eu não aguentei, falei mesmo. Ó, senhor, desculpa aí, não sei o que, amanhã eu vou tentar ser melhor. A gente começa dando desculpas para o pai daquilo que a gente teve como oportunidade de crescer. Porque às vezes a pessoa foi colocada no nosso caminho para a gente testar a nossa paciência. E a gente foi impaciente e a gente joga a culpa para ele. Também o Senhor colocou no meu caminho. Então, quando esse servo chega e dá todas essas desculpas, o Senhor vira para ele e fala assim: devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Aí a gente pensa, nossa, então ele queria lucro mesmo. Mas quando a gente vai abrir uma conta, e a gente não precisa ser conta assim muito chique, não. Pode ser uma conta poupança, né? O banqueiro, pela própria profissão dele, tem que ser assim, não há nada errado nisso, vai investigar nossa vida toda. Vai investigar profundamente, que é capaz dele saber mais da gente do que a gente mesma. Se a gente fizer pergunta para nossa mãe, é capaz dela não responder e o banqueiro responder, né? Então, quando ele fala, devia ter dado meu dinheiro ao banqueiro, não é porque ele queria lucro. É porque essa pessoa ia investigar ele tão profundamente que ia conhecer esse senhor e saber que ele era bom, amoroso e justo. Coisa que o servo não estava sabendo. Porque o servo estava falando que ele colhia onde não plantava. Então, devia ter dado ao banqueiro. E ele ainda fala mais. Coloque ele lá fora, pegue o que ele tem, dê a quem tem 10, coloque-o lá fora. Lá vai ter prantos e ranger de dentes. E a gente, na nossa imperfeição, imagina esse senhor falando duro, com a voz alta, gritando com ele, jogando o outro lá fora, né?
Mas aí a gente tem que lembrar, quem é o Senhor da parábola? É Deus. Deus não faz isso com a gente. Na verdade, Deus, ou o Senhor da parábola, quando diz, dê a quem tem 10, aquele que tem 10 está com os ombros mais fortes. Dê para ele poder ajudar. Dê para ele poder ajudar a carregar também. Agora, pega ele, que não é um morador do reino dos céus ainda, porque um bem-aventurado começa pela primeira bem-aventurança, que é a humildade. Porque como que você quer ser um pacificador, um misericordioso, se você não é nada humilde? Como? Então, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ou pelo espírito, que fala de humildade. Se ele não é humilde, como que ele vai ser um bem-aventurado? É aquele espírito puro, morador do reino dos céus. Então, tira ele daqui, porque aqui ele não consegue ficar aqui ainda. Põe ele lá fora, onde vai ter prantos e ranger de dentes. Aí a gente pensa, lá fora do reino dos céus. Mas onde tem prantos e ranger de dentes? Se a gente pensar, né? Tem aí um planeta bem bonito até, né? Azul, redondo, com bastante água e verde, mas que ainda é provas e expiações. E no provas e expiações, o que a gente mais vê do nosso lado? Pessoas se esforçando, rangendo os dentes de dor e em prantos. Então é aqui que vai ter prantos e ranger de dentes. Então, se ele não é um morador de mundo feliz, Deus fala para ele, dá mais uma oportunidade. Vai, reencarna. Vai lá. E aí a gente lembra da parábola que nos diz que ele enterrou o talento na terra. Cavou e enterrou o talento na terra. Volta para a terra. Encarna de novo. Lá tem prantos e ranger de dentro, mas é lá que está o seu talento. E você não consegue passar para o mundo feliz enquanto você não desenvolver todos os seus talentos. Se é lá que você enterrou, volta lá. Eu vou te dar mais uma oportunidade. É por amor. Aí o que a gente achava que era injustiça, era dureza, severidade, a gente vê que é puro amor e misericórdia. Porque mesmo ele errando, mesmo ele julgando a Deus, mesmo ele sendo revoltado contra as leis divinas, Deus fala: volta, meu filho, encarna de novo, vai lá, busca o seu talento, porque aí sim você vai alçar novos padrões morais, vai desenvolver mais as suas virtudes e vai chegar a esse mundo feliz com toda alegria. Aí sim você vai entrar na glória do seu Senhor, nesse mundo feliz. E Emmanuel fala para a gente pode ter muitos desastres na vida, mas o pior deles é a preguiça. Porque a preguiça é mãe da penúria. Penúria é você não ter o que fazer amanhã, né? Você não ter o amanhã, porque o seu amanhã é o seu trabalho de hoje. Não adianta você querer entrar no reino dos céus, no mundo feliz, entrar no mundo regenerado, se você não se modificou, se você continua escondendo os talentos. E aí a gente pergunta, onde está o seu talento? O seu talento está no seu dia a dia, está na sua família, está no seu centro espírita, está nos livros que você lê, está nas falas que você tem com seus irmãos, está nos momentos de escuta, estão nos momentos de escuta, que você para, silencia a si mesmo para ouvir a dor do outro. Está no momento que você estende as suas mãos, ou se você não tem mãos, que você estende as suas vibrações para aquele que está necessitado. Onde está o seu talento? A gente às vezes fica esperando o momento que nós vamos ser Chico Xavier para fazer o bem. E aí a gente pensa, Chico Xavier só foi Chico Xavier porque ele começou lá atrás, onde ele ainda era qualquer outro Chico, menos o Xavier, né? Ele tinha outros talentos a desenvolver, até chegar nesse momento, onde ele já tinha talentos tão expressivos que as pessoas já podiam notar, ver, sentir. Quando fala que o perispírito do Chico alcançava quilômetros, a gente fala assim, gente, o que é isso? Mas em algum momento ele alcançava nada, alcançava milímetros, e ele não desistiu. Então, quando a gente pensa, a pior coisa que pode nos acontecer é a preguiça, é exatamente isso, da gente estagnar,
e não fazer o que a gente precisa e esconder esses talentos por achar que é pouco. Um só? Ah, é pouco. Não, mas é nesse um que a gente começa a ser o mundo, a ser um morador do mundo de regeneração, um mundo feliz. Então, agradeço muito a vocês, espero que os talentos não fiquem escondidos, porque há talento em tudo que a gente faz, até na dor. Existe o talento de passar bem por ela e ser exemplo para aqueles que ainda precisam passar. Então, agradeço muito, muito feliz de poder estar aqui. Jesus abençoe a todos vocês, que a gente tenha uma noite de paz e que amanhã a gente resolva trabalhar os talentos que a gente tem.